A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, que nesse terceiro trimestre de 2022 estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecede a volta de Cristo. E hoje, um assunto muito importante, lição do número 7, vamos ver o que eles querem fazer com a nossa base de fé. Tenho dito sempre, essa aqui não é somente a base, não é somente a nossa bússola, é a régua. Tem que caber daqui para aqui e daqui para aqui. Se ela não se encaixa dentro do que está aqui, não serve para mim e para você como cristão. Então você pega a sua revista, que é a lição de número 7, é as sutilezas da relativização da Bíblia. Querem relativizar a Bíblia. Pega ela aí, sua revista, sua Bíblia, você sabe que a minha é grandona, marca textos em gel, marca texto tradicional, caneta para anotação, pois você está em uma sala de Escola Bíblica Dominical, a conhecida EBD. Então, com esse material em mão, vamos aprender um pouco mais, nos fortalecer, porque sabemos que a Bíblia ela é a única regra de fé que nos guia até Jesus Cristo. Meus queridos alunos, olha que privilégio. Chegamos na lição de número 7, isso mesmo. Deixa eu abrir aqui, ó. Lição de número 7 será aplicada no dia 14 de agosto de 2022. A sutileza da relativização da Bíblia. Não podemos abrir mão dos primórdios, do que está determinado dentro das Escrituras Sagradas. É o que nós vamos aprender hoje dentro da palavra do nosso Deus. Pega aí seu material, texto áureo, começando pelo nosso texto áureo, que tá aqui, ó. Texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16. Deixa eu arrumar aqui, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, já marca essa palavra aqui, que é o que eu estou fazendo com você, você que é aluno e está aprendendo, e você que é professor e vai aplicar. A Sagrada Escritura, ela é aqui, ó. Tá aqui, ó. Proveitosa para ensinar. Ensinar, aprender. Aprender e ensinar. É o que você está fazendo no canal Bíblia para o Cotidiano. Nossa verdade prática. Vamos marcar aqui. Verdade prática diz assim: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Oh, glória! Por isso não podemos relativizá-la. Mas olha as palavras que nós vamos anotar. A Bíblia ela é inspirada, inerrante, infalível. Pronto. Esses três argumentos já nos basta para nos manter firme na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. Inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Por isso que nós não podemos relativizá-la de maneira nenhuma, ok? Nossa leitura bíblica em classe se encontra também em 2 Timóteo, só que nós vamos ler o capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 17. Vamos fazer essa leitura, lembrando para você que se você não tiver uma Bíblia impressa, você não tiver a lição da editora CPAD, vai ficar na descrição do vídeo para que você possa acompanhar esta leitura. E você ainda tem a opção de online consultar a Bíblia. Eu digo sempre, se é uma escola bíblica dominical, não tem fundamento, não tem noção, não tem
Não tem argumento, não tem nem o que dizer você ir para uma escola bíblica dominical sem uma Bíblia. Porque já está dizendo, a escola bíblica. O dominical é porque é os costumes das Assembleias de Deus, tanto da editora... Opa, peraí, irmãos, que eu nem vi aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Peraí, não vou cortar, não. Aqui, isso, ó. Tanto da editora Betel Dominical, tanto a sala dos adultos quanto a sala dos jovens, quanto da CPAD, é Escola Bíblica Dominical, porque culturalmente é domingo de manhã, mas a base é escola bíblica. Pode ser na terça, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não importa. Mas o principal é que seja uma escola e que seja bíblica. Tá bom? Então, faz uso da Bíblia de alguma maneira, mas faz uso da Bíblia. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse instruído, sabendo de quem o tens aprendido. Opa, aqui já... Para nós que somos professores, para você que é aluno querendo aprender da palavra de Deus, aqui já tem uma coisa importantíssima. Só nesse versículo 14. Eu estava meditando nesse texto e aqui é bem interessante. Tu, porém, é Paulo orientando Timóteo, certo? Permaneceu, ou seja, porque ele aprendeu, ele permanece naquilo que aprendeste, ou seja, ele foi ensinado. Então, o nosso problema dos nossos tempo contemporâneo é que muitos não estão permanecendo naquilo que aprendeste. E mais, tem uma frase aqui importantíssima no decorrer, de que fosse inteirado, sabendo de quem, olha aí, ó, de quem tens aprendido, de quem o povo de Deus tem aprendido. Quem são os professores do povo de Deus? Eu estou no coração de querer fazer um vídeo por que ser professor de escola bíblica dominical. Você quer saber? Deixa um comentário aí. Se tiver pessoas interessadas em saber por que ser um professor de escola bíblica dominical, eu faço um vídeo. Eu tenho pelo menos 3 argumentos fundamentais. Porque Paulo está dizendo para Timóteo, você aprendeu, mas não aprendeu de qualquer um, porque ele está dizendo bem claro, de quem tens aprendido. De quem temos aprendido, meus irmãos? Será que temos aprendido de homens de Deus, de estudos bíblicos, CPAD, Betel Dominical, escola bíblica, escola teológica? Será que nós estamos aprendendo da pessoa certa? Paulo está chamando a atenção de Timóteo. De quem tu tens aprendido? O versículo 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, a salvação, revista do lado, só tem um caminho. É este caminho. E ele está dizendo, desde que tu era menino, meninice, que tu era criancinha, tu fosse instruído, e tu sabe que ali tem sabedoria para salvação. É nas Sagradas Escrituras. Versículo 16, que nós já lemos, mas faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Mais uma vez a palavra ensino, veja como a Bíblia ela é enfática sobre ensinar. Paulo fala no versículo 14 sobre ensino e agora no 16 fala de novo sobre o ensino. Para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Parece redundante? Perfeito e perfeitamente. É porque Paulo está dizendo que nós venhamos cada vez mais nos aperfeiçoar através do ensino. Em uma leitura, Paulo fala 2 vezes de ensino. Deixa eu marcar com essa caneta. Versículo de número 14, ele fala aqui, tem aprendido. Então, só aprende porque teve alguém que ensinou. Como ele vai e diz de novo, e de quem tu tens aprendido. Lá no 16, ele diz que
As Sagradas Escrituras são proveitosas para o ensino. Então, o ensino é importantíssimo. Você é assembleano, você não sente falta da escola bíblica dominical. Mas você sabia que tem igrejas que já abandonaram a escola bíblica dominical? Nós somos assembleanos, eu sou do Madureira. Aqui hoje nós estamos falando da Base do Belém, né? CPAD, editora Betel Dominical. Queria eu ter condições de fazer a da Central Gospel, mas veja, Central Gospel, editora Betel e editora CPAD, o que elas têm em comum? A Assembleia de Deus. As Assembleias de Deus tradicionais ainda lutam para manter material de estudo, que muitas igrejas já abandonaram, há muito tempo. Não tem, irmão. Pode fazer essa pesquisa. Existem igrejas que não têm escola bíblica mais. Esquece a palavra dominical só por um instante. Não tem escola bíblica mais. Acabou. Então você que é assembleano, eu que sou assembleano, nós que somos assembleano, Central Gospel, editora Betel, editora CPAD, temos o privilégio de ter esse material e estudar mês a mês, anos após anos, a palavra de Deus, para nos o quê? Nos aperfeiçoar, como diz o versículo 17, perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então valorize a sua escola bíblica dominical. Professor, valorize a escola dominical. Alunos, valorize a escola bíblica dominical. Vamos para a nossa introdução. Isso daqui, nós vamos para a introdução. Nos diz assim: não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques no plural ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. Opa, as táticas foram muitas. E tem um argumento muito bom aqui. Vamos continuar, porque ao longo da história, eu vou falar logo agora. Se a Bíblia, ele vai falar aqui, né, os professor José Gonçalves, é só para conferir, é isso mesmo? Ele vai dizer algo que nós já sabemos, que nós estudamos, fizemos teologia, fizemos no nosso bacharel, enfim, que a Bíblia, ela nunca, aliás, um livro nunca foi tão odiado, tão tirado, querendo ser tirado de circulação quanto a Bíblia. Não tem livro de filosofia, livro de química, português, matemática, de línguas, já que vamos falar do mundo. Não tem um livro tão perseguido, queimado, pessoas presas porque tem a Bíblia. Eu não sei se você sabe, eu estava ouvindo um podcast, eu não lembro o nome do pastor. Eu sei que foi foi o Lucinho da igreja da Alagoinha, ou a minha esposa gosta muito dele. Gente, fugiu o nome dele. Ele no podcast, e eu não sabia dessa informação. Ele disse que na China a Apple ou iOS não permite ter a Bíblia disponível na sua loja de aplicativos. Gente, como é o nome dele? Ele é um senhor forte, né? Fugiu o nome dele, ele estava no podcast. Eu gosto dele também, mas eu fugi o nome dele. Eu não acompanho muito ele, mas a minha esposa que o acompanha. Mas no podcast que é a parte interessante, ele dizendo que é fato. Na China, na loja da iOS, você não encontra a Bíblia para fazer o download. Por quê? Que medo é esse de um livro, como chamava na minha terra, e em alguns lugares chama, eu sou pernambucano, o livro da capa preta? Por que assusta tanto o mundo? Simples, professor, simples. Aqui é o spoiler da lição, a gente pode parar agora. Simples, porque esse livro mudou vidas de pessoas, de cidades, de estados, de nações, de pobres, de ricos, de magistrados, de indoutos,
PhDs ou analfabetos, semi-analfabetos, reis, monarcas. Mudou vidas como nenhum outro livro no mundo conseguiu. Então eles sabem que aqui é o lugar que, se tem alguma coisa que tem que ser destruída, é a Bíblia. Lembra do o filme O Livro de Eli? Se você não assistiu, assiste. Não tem muito cunho cristão, não, mas tem um princípio moral. Houve uma guerra, uma explosão, tal, sobrou poucas coisas, sobrou uma Bíblia. Então, estavam refazendo as cidades. E tem um homem lá, um personagem, que eu não lembro o nome, que ele quer porque quer a Bíblia, porque ele usa justamente essa frase. Que a Bíblia, ela pode mudar a vida de muitos. Ela pode reescrever a história. Então, a história do filme A Bíblia do Eli é em busca daqui da Bíblia que pode revolucionar novamente a criação. A história sendo recontada no caso ali, que houve aquela explosão cósmica, nuclear, enfim, uma guerra que eu não me lembro agora qual foi. Mas a moral do filme é esse, ele quer porque quer o livro, porque ele sabe que esse livro transforma vidas. E o mundo sabe que esse livro, que muitos chamam de arcaico, transforma a vida. Eita glória! Vamos continuar? Às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Olha só, vamos marcar algumas palavras, irmão. Tem que marcar. Alunos da CPAD, alunos CPAD. Eu sei que o conteúdo que vocês buscam são outros, os canais da CPAD são muito maiores do que esse, mas aqui é uma aula do jeito que eu aplico na nossa igreja. É desse jeito aqui, parando e anotando. Que diz assim, às vezes os seus exemplares foram queimados, dá ênfase. Outras vezes ela foi considerada, sabe o quê? Perigosa. Um perigo, um livro, irmão. Considerado perigosa. Obsoleta, ou seja, ultrapassado. Eu já tive um celular bem antigo que eu recebi uma mensagem do aplicativo de mensagem dizendo assim, o seu celular, aliás, esse aplicativo vai se tornar obsoleto. Não vai funcionar mais. Então, muitos dizem que a Bíblia é obsoleta. Outras coisas, outro argumento diz que a Bíblia ela é desnecessária. Foi tudo argumento durante toda a história. E a Bíblia continua sendo a Bíblia. Continua sendo o livro mais vendido, copiado no mundo. É por isso que o desejo tão grande de relativizar a Bíblia. Mas ela continua sendo o que ela é, Palavra de Deus. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Palavra-chave, relativização. Vamos continuar? Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Ou seja, eu não consegui destruir a Bíblia, eu não consegui parar de fazer as cópias da Bíblia, eu não consegui fazer as pessoas pararem de ler a Bíblia, então eu vou dizer que ela precisa ser atualizada para os dias contemporâneos. Armadilha de Satanás, ou melhor, sutileza de Satanás. Sabe aquele ditado? Eu não sei muito bem como diz, mas mais ou menos assim: se você não pode destruir o inimigo, junte-se a ele. É o que ela está fazendo. Então, já que já não conseguimos tirar a Bíblia de cena, então vamos pegar a Bíblia e vamos atualizar. Não dá, irmão, não dá. Vamos lá? Geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões da natureza social e comportamental. Querem pegar esse comportamento e adaptar a Bíblia para este comportamento. E aqui é o contrário. A Bíblia é o contrário. Eu que tenho que me adaptar, o meu comportamento tem que se adequar ao da Bíblia, não a Bíblia se adequar ao meu. Por isso que ela não pode ser
atualizada. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser resignificada. Precisa? Oh, meu Deus do céu, eu fico com pena dessas pessoas, Jesus. Vamos continuar. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada, nessa questão social e comportamentais, ou, no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Olha o que eles estão dizendo que a Bíblia está. Por que a Bíblia precisa ser atualizada? Porque eles falam que a Bíblia está mal traduzida, mal interpretada e mal aplicada. Eu me lembro de um podcast da Rádio Nacional FM, eu esqueci o nome da rádio, e aí foi uma mulher chamada Pastora e o pastor. E a frase que ficou famosa aí, que virou até meme, o apresentador, aliás, o convidado e essa pseuda pastora, aí ela diz algo e ele diz: olha, eu não sou muito estudado no grego, não. Eu sei o grego que eu consigo me manter. Agora, no hebraico, eu sou doutor. E o que você está dizendo não está na Bíblia. E a pseuda pastora fica... E não. É o que é. Então, quando você pega alguém especialista para confrontar esses que dizem que a Bíblia é mal traduzida, mal interpretada e mal aplicada, e vai por originais e estudou o original, não tem, irmão, não tem argumento. Quanto a fatos, não é argumento. A Bíblia é o lugar de transformação. Eita glória! Esse foi só a introdução. Ponto número 1, a Bíblia e o Espírito desta era. Será que eu li certo? A Bíblia e o Espírito desta era. A era presente. A desconstrução. É isso que eles querem. A desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como, olha só, expressões para este século, para essa presente era, como está aqui. Deixa eu pegar essa canetinha aqui, ó. Olha as expressões que nós encontramos para relativizar a Bíblia. A era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas e a cultura líquida e ainda desconstrução. Anotou aí? 1, 2, 3, 4, 5 frases para tentar, no final de tudo, desconstruir o que Deus construiu ao longo da história de Gênesis a Apocalipse. A desconstrução. Era do vazio, pós-verdade, fim das certezas, cultura líquida e desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea. Contemporânea, você sabe que é nos tempos atuais, no dia que se chama hoje, tá bom? Também denominada de pós-moderno. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores éticos e espirituais. Aí nós vamos para a Bíblia. Deixa marcado aí. É o que eles querem. Livro de Romanos. Capítulo número 12. E qual é o versículo, professor Tony? Versículo 2. Tenho
anotado aqui na minha Bíblia. Escuta só. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá ênfase em cima. Não vos conformeis com este mundo. Não se conforma não, irmãos. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Vamos ver também Isaías, capítulo de número 5. Vamos lá. Passeando do Novo ao Antigo Testamento, Isaías, capítulo de número 5, qual é o verso de número 20, que nos diz, vai estar desse lado, que está nos dizendo assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e faz do amargo doce e do doce amargo. Completamente troca de valores. Irmãos, eu vou lhe falar uma coisa, viu? Vocês que me acompanham aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, deixa eu olhar para vocês. Pensa numa revistinha, numa lição que tem me deixado pedir a Deus graça, irmão. Porque misericórdia tem me deixado, toda vez que eu faço a aula eu fico um pouquinho nervoso, né? Temperança, irmão Antônio. Escreve aí, irmão. Temperança, irmão Antônio. Temperança. Mas como que não ficar irado, irmão? Isaías já está dizendo: ai dos que ao mal chamam de bem, de luz, ó, de escuridão chama de luz. Olha aí, de doce, de amargo chama que tá doce. Tudo avesso, irmão. Isso é novidade? Não, irmãos. Isaías, capítulo 5, verso 20, perdão. É isso mesmo, Isaías 5, 20, irmãos. Não é novidade. Não é O que eles estão fazendo hoje, Isaías já disse, ó, há muito tempo. Lembra quando diz assim, aquele ditado bem antigo? Agora não é o cachorro que abana o rabo, é o rabo que está abanando o cachorro. O negócio está desse jeito. Não é o poste não é o cachorro que faz xixi no poste, é o poste que está fazendo xixi no cachorro. Tá assim. Mas Isaías já disse isso, ó, há muito tempo. Não é novo, por isso que apavora eles, por isso que eles ficam doidinhos. Por quê? Porque não é novo. O que eles estão fazendo, Isaías já disse. Vamos continuar. No 1.2, o relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. É inevitável. Não há valores perene ou absoluto, firme, constante, verdadeiro para eles. Não há. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Aqui é que é o problema. Enquanto está no mundo, tudo bem. Qual é o nosso grande problema? Qual é o nosso grande desafio? O problema e o grande desafio é que muitos estão se enveredando por este caminho e introduzindo dentro da igreja, e a igreja achando que é relativo. Não tem relatividade, meu irmão. Como é que é a palavra? Relativismo para dentro da igreja. É uma verdade absoluta e ponto. Essa é a verdade, não é a minha verdade, não é a sua verdade, não é a nossa verdade, é a verdade da Bíblia. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista. Olha aí, dentre vários outros. É o que eles estão dizendo. Então, a Bíblia é apenas mais um ponto de vista.
E a Bíblia não é mais um ponto de vista, porque vamos ver aqui, ó, o que é que nos diz livro de Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8. Jesus é o mesmo ontem. Ô, glória! Pega para anotar, irmão. Pega, vai. Quebradinha, mas serve. 13:8. Jesus Cristo, ele é o mesmo. Quando? Ontem. E quando? Hoje. E quando? Amanhã? Eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é eternamente. Então, não tem mais uma verdade na Bíblia. A Bíblia é a única verdade. Sinopse do nosso ponto de número 1. O espírito desta era contribui para a desconstrução e relativização da Bíblia. É o problema dessa era também. Está insistindo aí, mas nós estamos lutando. Vamos continuar lutando. A peleja é grande, mas nós não somos igreja triunfante, somos igreja militante. O que é isso, professor? Triunfante é quando Jesus voltar a nos levar para a glória. Militante que estamos batalhando uma guerra do qual fomos alistados. E essa guerra ainda não terminou, tá bom? Nosso ponto número 2, a Bíblia e o politicamente correto. Bonito dizer isso aí, né? Politicamente correto. Vai vendo a criação de uma nova narrativa, destituído os fundamentos que poderá fazer o justo. Será que tem isso na Bíblia? É mesmo? Destituídos os fundamentos que poderá fazer o justo. Abre aí a sua Bíblia. Apesar que essa tradução aqui, ele fala para abrir, é a tradução NAA. Mas livro de Salmo, capítulo de número 13. Salmos de número, 11. Canetinha marca-texto, essa daqui. Qual é o verso de número 3? Na verdade, que já os fundamentos se transformaram, que pode fazer o justo? É uma pergunta. Você entendeu o que o salmista está dizendo aqui? Não? Vamos lá de novo. É uma sala de aula, então requer uma pequena explicação. Na verdade, já está dizendo, é fato, que os fundamentos se transformaram. Na verdade, os fundamentos, os valores, o ensino, a verdade da palavra, da igreja, do cristianismo, de Deus, do Espírito Santo, os fundamentos já se transformaram. Mas aí vem a pergunta, é a mesma pergunta que Paulo faz lá na nossa ceia, né? 1 Coríntios capítulo 11. Eu não sei se é o versículo 17, depois eu aprendo a confirmar. Quando Paulo fala bem assim, é bom que tenha heresia no meio das Assembleias de Deus, Ministério do Belém, no meio do Ministério da Assembleia de Deus Madureira, na Assembleia de Deus, seja como você, qual é a denominação, é bom que tenha heresia aí. Você sabia que Paulo fala isso? Segura aí, vamos marcar aqui. Você já leu isso, que Paulo fala que é bom que tenha? Abre aí, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Deixa eu ver, não vou dar corte não, é uma escola bíblica que você tem que se acostumar ao folhear da Bíblia. 19, 1 Coríntios 11, verso 19. Até importa que haja entre vós heresias. Olha só, importa, é bom que tenha. Tanto que está dizendo no Salmo 11, 3, o que está dizendo em 1 Coríntios 11, 19. Paulo vem com a mesma pergunta em Coríntios, como o salmista vem no capítulo 11. Para que os que são sinceros se manifestem entre vocês. Tem heresia? Tem. O que você vai fazer com isso? Você é sincero, então se manifeste. Qual o final do versículo 3 do capítulo 11 de Salmo? Que pode fazer o justo?
Eis-me aqui, ensinando a palavra de Deus numa escola bíblica dominical. Outros e outros canais ensinando a palavra de Deus. Tem heresia na internet? Tem, mas o que eu vou fazer com isso? Ensinar a verdade. Eu não preciso falar do canal A, B, C ou D. Eu preciso simplesmente ensinar a verdade. Já só de ensinar a verdade vai bater de choque com a mentira. Mas o que você está fazendo? Você não curte um vídeo, não estou falando do meu só. Tem centenas de canais que ensinam a palavra de Deus. Você não curte o vídeo, você não compartilha, você não faz um comentário, você não apoia de alguma maneira. Agora, de heresia, você está lá escutando. Quando eu falo você, eu falo generalizando. Não estou acusando você, particularmente, que está me vendo. Estou dizendo que esse é o nosso papel. É até bom que haja heresia. Para quê? Para os sinceros se manifestar. Eu não tenho coragem de gravar vídeo. Não tem importância. Apoie. Não só tem o meu. Você sabe disso. Tem canais oficial da editora Betel, da editora CPAD, o canal oficial e outros canais que eu estava agora mesmo escutando uma live com um pastor, ou Ângelo, eu fugi o nome dele, 370 mil inscritos hoje ele obteve. Olha aí que bênção. Você se inscreve no canal dele, você deixa um comentário, mostra que você é sincero e se manifesta a favor da verdade. Não se omita. Você é aluno, está aprendendo, é uma escola. Essa é a verdade. Vamos lá. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não trata-se de uma narrativa ardilosa construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. É isso que eles querem. Eles querem tirar a base cristã e introduzir com força, obrigado, o que eles pensam que é certo. Aí é que se cria uma narrativa ou história para se chegar a este fim. Surge o discurso do politicamente correto. Eita, quem foi que inventou essa palavra, hein? Merece uma surra de cipó de boi, como diz na minha terra. Dentro desse modelo, cria-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Isaías já profetizou 5:20, que já lemos, certo? Por esse novo modelo está correto se fazer aborto, proibir a leitura da Bíblia em espaço público. Tá aí. Irmão, me desculpa aí, mas não dá. Eu não queria, o meu canal não é para falar de treta, como diz a história. Não é. Mas não dá, irmãos. Não dá pra gente apoiar certas atitudes. Não dá para alguém dizer que vai matar a minha fome e destruir a minha alma. Não dá para alguém dizer que vai me dar moradia e me mandar para morar no inferno. Não dá. Se posicione. Abre a Bíblia de novo. Vamos abrir a Bíblia, que essa revista da CPAD ultimamente tem me deixado um tanto quanto eu devia ter trago a minha xícara para tomar o meu chazinho aqui, apesar que eu não gosto de chá, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo número 3. Um chazinho de camomila. Para dar aula da CPAD, ultimamente tem que tomar chá de camomila. 2 Timóteo, capítulo número 3, verso de número 12. Que diz assim, versículo 12, deixa eu marcar aqui, pera aí, segura um pouquinho aí, é do 12 ao 14, né? Então deixa eu marcar primeiro, para ficar fácil a leitura, 13, 14, tá marcado? Aproveitando, já se inscreveu no canal Bíblia para o Cotidiano? Faça isso, já curte esse vídeo, comenta e compartilha, faz tudo de uma só vez. 2 Timóteo, capítulo 3, do 12 ao 14, nos diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus ou enganadores irão de mal a pior.
enganando e sendo enganado. Enganam e são enganados. Nós, podemos trazer para nós? Nós, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo quem o tens aprendido. Que nós já lemos. Está aí, enganando e sendo enganado. Haja chá de maracujá. Oh, Jesus! Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Politicamente correto não tem espaço para a Bíblia. Fique à vontade. Exerça a sua cidadania. Coma. Tenha moradia. Tenha os benefícios nessa terra. Mas cuidado, para você não perder os seus benefícios do céu. Continuando, 2.2. A criminalização da opinião. Eu vi no canal, da minha opinião, eu posso ser acionado por cometer o crime porque eu estou dando minha opinião. E na verdade, como disse Jesus, não é nem a minha opinião, é a opinião de Jesus. Como eu gosto de dizer, e muitos já sabem, crente não tem opinião, crente tem o que a Bíblia diz. O que passou disso vem da carne do homem. Continuando, pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada está sujeito à censura. Eu disse no outro vídeo e sustento. Quer fechar o canal Bíblia para o Cotidiano? Quer desmonetizar o canal? Fica à vontade. Mas enquanto o YouTube deixar eu dizer, eu vou dizer. Enquanto ele deixar eu falar, eu vou falar. Que Jesus é o caminho, a única verdade, e ninguém vai para o céu se não for por ele. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Ditadura da opinião. Você não pode dar opinião, não. Ou eu posso. O canal é meu, eu dou opinião sim. Tá errado. Estão errado querendo criminalizar a Bíblia. Porque não faz mal para ninguém, irmão. Olha aí, ó. A minha... não faz mal para ninguém, irmão. Mas faz mal para os maus. Eita, Jesus, dá-me calma, Senhor. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. Olha aí, é a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, maior cristianismo, seja ele protestante, seja ele reformado, seja ele católico, seja ele outro segmento religioso, mas o cristianismo, acreditar em Cristo, é ainda a maioria. E mesmo assim, eles querem vencer no grito a maioria. O que você vai fazer? Vai ficar calado? Eu não estou calado, não. Estou aqui falando. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. No mundo todo, vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Não é novidade. Livro de Mateus não é novidade. Que nós que somos cristãos, e por que se não é novidade vocês estão lutando? Sim, enquanto aqui estivermos, lutaremos, porque nós somos de um exército, e um exército só para de lutar quando diz acabou a guerra. Então, se a guerra não acabou, vamos sacar de nossa espada, vamos sacar da nossa espada, fique bem claro, tá, YouTube? Fique bem claro, vamos sacar da nossa espada e vamos continuar a peleja.
Aonde que eu li? Onde que eu vi? Mateus capítulo 10, verso de número 22. Deixa que eu marque aqui e eu leio com você, se é que você já não sabe de cor, pois você está numa escola bíblica dominical, que diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Jesus está dizendo, no livro de Mateus, capítulo 10, verso 22, que nós seremos odiados de todos, mas pede para que eu e você fiquemos firmes ou perseveremos até o fim. Para quê? Ser salvo. Tem recompensa maior? Não tem. Ok? Vamos para o nosso ponto número 3. Aí, já chegamos no nosso ponto número 3. Essa lição, particularmente, está fazendo... Essa revista, ela está tendo muito 4 pontos. E show de bola, não tem problema nenhum. O professor José Gonçalves decidiu dividir mais, segmentar mais a lição. Não tem problema nenhum. É isso aí. A didática, a gente tem que seguir a didática do professor que elaborou o estudo, a CPAD que aprovou. Então vamos seguir essa didática. Essa lição também tem 4 pontos, tá bom? Antes de ir para o ponto 3, vamos para a nossa sinopse do ponto 2. Há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião, ancorada nos antigos postulados da fé cristã. Está querendo arrancar o apostolado, está querendo mudar a nossa fé cristã. Ele muda a fé deles. A nossa não, a nossa continua firme. Foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, verso 22. Ficais firmes até o fim para ganhar a salvação. Ponto 3, a Bíblia e o outro evangelho. Irmão, esse aqui só esse tópico aqui dá um vídeo exclusivo para falar do outro evangelho. Sério, de verdade. Dá para gravar um vídeo somente falando do outro evangelho. Quando eu estudei esse texto, eu fiz, Jesus, quanta coisa tem para a gente falar sobre o outro evangelho. Temos os 4, não é isso? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quero introduzir mais um aqui, não sei qual, mas é outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Essa é uma verdade. Olha só, uma nova metodologia, Dentro da cultura pós-moderna do politicamente correto surge a necessidade de resignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Eu me assusto. Eleição tá aí, irmãos. Eleição tá aí. A gente tá focando muito. Eu tava vendo um político falando, e é bem verdade. Ele tá focando muito no presidente. Nós estamos esquecendo dos deputados e senadores. E são eles. Apesar que eu já li aqui na lição passada que o STF tá mandando no Brasil muito mais do que o presidente. Você sabia, independente de qual seja o presidente que esteja lá, o que o STF fez foi uma arbitrariedade. Que o STF não tem poder para decidir sobre o casamento, antes que seja lei, obrigar os cartórios a fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Lemos aqui. O STF não tem permissão para decidir fechar as portas, fica em casa, não fica em casa. Isso parte do presidente, pois é uma constituição, é de direito do cidadão e só o presidente, o atual, independente de qual seja ele, é que pode decidir. Mas o STF está mandando no Brasil. A escolha é sua, tá bom? Tá aí, é o que eles querem. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Escuta isso aqui, gente. Nesse caso, o leitor
E não o autor bíblico passa a ser mais importante, dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. Satanás, o capeta. Sabe o que ele está dizendo? Mateus escreveu capítulo de número 10. O que Jesus pronunciou, registrado no versículo de número 20. Sabe o que essa geração contemporânea está dizendo? Não importa o que Mateus escreveu e quem foi que disse para Mateus escrever, que foi Jesus. Importa é o que eu leio, o que eu entendo, o que eu aplico e o que eu acho que está certo. Problema de Mateus, problema desse Jesus, interessa o que eu penso, o que eu acho, o que eu interpreto, o que eu aplico. Me fala se não é Satanás ou não. E nós estamos fazendo o quê? Eu estou falando. Eis aqui. Você sabia que no começo do canal a gente estava pensando, porque o canal começou comigo com o presbítero Alex, de colocar o nome do canal Você Pode Falar? Pois é, você pode falar. Eu posso falar. Eu estou falando. Continuando. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter a importância. Então, vale tudo. Porque quem interpreta sou eu, quem decide sou eu, não interessa o que Mateus disse, de quem Mateus ouviu, o que Mateus escreveu. Interessa o que eu entendi e o que eu quero aplicar. Tá aqui. A Bíblia precisa ser ajustada a essa nova metodologia, assim surge, portanto, outro evangelho. Tem outro evangelho, oh meu Deus, livro de Gálatas. Vamos lá, aqui, livro de Gálatas, eu tenho essa mania de não marcar e depois eu fico procurando aqui, eu não lembro onde que foi. Livro de Gálatas, capítulo de número 1, verso de número 19. Caneta marca texto em gel para não vazar na sua Bíblia, tá bom? Fica a dica, tá bom? Não sou patrocinado, mas essa aqui é da Faber-Castell. Tem duas. Faber-Castell. Me patrocina aí, vai. Manda caneta marca texto para mim, que a minha quebrou, E nem minha, era da Rose. Ô, Jesus. Marca texto. Pode ter outra marca. Se tiver outra marca, manda para mim aí pro canal Bíblico Cotidiano. Mas essa aqui particularmente é da Faber-Castell. Tem essa cor rosa, tem a amarela e tem, eu acho que uma verdezinha, uma laranja, não sei, sei que são 3. Faber-Castell, marca texto em gel que não vaza na Bíblia. Se você gostar, você compra. E aí deixa um comentário para Faber-Castell me patrocinar e mandar caneta marca texto para nós colocar na Bíblia. Vamos lá? Foi Gálatas 1, 9. Começa desse lado. Vamos lá. Que diz assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja abençoado. Seja bendito, seja louvado, seja aplaudido. Não. Seja maldito. Não tem, irmão, a outra interpretação. É o que está. E Paulo, ele diz bem claro, ele diz por 2 vezes. Aqui Paulo foi redundante, não. Tem uma palavra maior do que redundante? Assim como já vos dissemos, ou seja, ele está repetindo o que ele já disse. Assim como já dissemos, agora, de novo, também dizemos. Ou seja, Paulo falou 3 vezes a mesma coisa, para que fique inculcado na minha e na sua mente. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. É anátema. Eita, é forte. 3.2. Novas
teologias. Eita Jesus, é nova teologia, é novo método, nova interpretação, tá tudo bagunçado. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É por isso que aqui, ó, o subtítulo da lição aqui, ó, tá vendo aqui? Ela tá dizendo assim, ó, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecede a volta de Cristo. Tá na hora de voltar, meu irmão. Te conserta, põe tua vida no altar, permanece firme, porque Jesus está para voltar. Tá para voltar. Novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia, lógico. Não é essa teologia que está aqui posta, que foi criada, como Paulo fala, o evangelho verdadeiro não pode sustentar a ideia deles. Tem que criar um novo evangelho para criar uma nova teologia. Que diz assim, todo texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Já surge o evangelho social. Eita, esse aí é o outro evangelho. E que evangelho social é esse, professor Tony? Esse evangelho social é o que se encaixa na sociedade atual. Abre aí também, livro de João. Não esquece, irmão. Para com esse negócio de não querer ler Bíblia, porque tá no canal, tá num vídeo. Não, irmão. A escola bíblica não deixou. Eu faço isso aqui na editora Betel, jovens, adultos, CPAD. Temos que folhear a Bíblia. É uma sala de aula, estou ensinando, você está pegando subsídio para aplicar na sua aula no domingo de manhã, você que é aluno está aprendendo, então tem que parar e ler a Bíblia, porque não é o que eu digo, é o que a Bíblia diz. Então temos que folhear. Livro de João, capítulo número 6, verso de número 26. O que diz aqui? Vamos lá. Jesus respondeu e disse, olha, quem disse foi Jesus. Eita! Aí, será que vai sair faísca? Vamos ver. Na verdade, mais do que verdade, é a afirmação da verdade, porque nele nunca houve mentira. Vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciais. Ou seja, esse novo evangelho está pegando o povo pela barriga. Eu vou votar no cidadão fulano de tal porque ele vai me dar uma cesta básica. Então vocês não estão vindo pela verdade, estão vindo para matar a fome. Do que adianta ter a barriga cheia aqui na terra e passar faminto no inferno? A decisão é sua. Vamos lá? Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo tá tornando aí, ele quer voltar aí, né? Deixa esse velho morto aí. Ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. Infelizmente, alguns pastores das antigas tá nessa teologia inclusiva. Um pastor que eu aprendi muito com ele no começo da minha fé. Isso eu estou falando de 23 anos atrás. Ele declarou na sua igreja que disse que os gays, os homossexuais, homoafetivos, QIYX, o alfabeto grego, hebraico, aramaico, o alfabeto seja lá qual for, todo pode ir para a igreja dele, que pode cantar, pode pregar, pode dançar, pode pular, que é a teologia inclusiva. A teologia da Bíblia inclusiva sempre foi inclusiva para aqueles que se arrependem dos seus pecados e tem, e quer, e faz de tudo para ter sua vida transformada. A Bíblia sempre foi inclusiva. Nunca deixou de ser inclusiva. Para aqueles que reconhecem que Deus estabeleceu um padrão, e não é o padrão do professor Tony Pinho, é o padrão da Bíblia. Sempre foi. Agora, inclusive do jeito que você quer, nunca. Como diz no inglês, que eu não sei falar, never.
É dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia do evangelho social, ecumênico e homofetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista. Fascista sou eu por não aceitar algo que está contra a minha fé. E eu que sou fascista. Oh, meu Deus! Homofobia, sou homofóbico. Porque eu disse que Deus, eu disse não. A palavra de Deus diz, abre aí a sua Bíblia, só para a gente ver se está lá mesmo. Vamos ver, livro de Gênesis, vamos lá para o começo. 27. E criou Deus o homem, à sua imagem o criou. Macho e fêmea? Deus é homofóbico. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea. Ponto. Macho e fêmea. Gênesis capítulo 1 é o que está. Essa é a nossa fé. É o que nós defendemos. É o que temos que defender. Continuando. E discurso diz que é discurso de ódio. Não, irmão, é amor. Porque se eu odiasse você, se eu odiasse o homossexual, eu não pregaria o evangelho. Eu já deixaria ele para ir para o inferno. Mas eu amo tanto que eu tenho que dizer para ele, largar a vida dele, para que ele vá morar no céu junto comigo. Porque ele só tem uma possibilidade de morar no céu. É aceitando Jesus, reconhecendo o seu pecado, se arrependendo de suas práticas para ir para lá. Se ele não aceitar, ele não vai. Então eu amo tanto que eu estou dizendo, arrependei-vos. João amava tanto o povo que dizia, arrependei-vos. Jesus ama tanto a humanidade que disse, arrependei-vos. Paulo amou tanto a humanidade que disse, arrependei-vos. A Bíblia ama tanto que está dizendo o tempo todo, arrependam-se. Se isso não é amor, parece até amor. Se isso não for amor, eu não sei o que é. Estou pregando o evangelho para as pessoas irem para o céu. Se isso não é amor, eu não sei o que é. Vamos lá? Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Tem uns cristãos sofrendo censura aí, viu? Não sei se vai chegar por aqui não. Mas enquanto não chega, eu digo que Jesus é bom e o diabo não presta. Sinopse do nosso ponto número 3. O outro evangelho promove nova metodologia de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e modismo. Eu não ando pela moda, eu ando pela fé. Ponto 4 para encerrarmos a lição de hoje. Não esquece de se inscrever para fortalecer esse canal. A Bíblia sempre atual, palavra de Deus. A Bíblia sempre atual. Palavra de Deus. Diz assim, para o cristão, a Bíblia é um texto antigo, com uma mensagem atual. Anota aí que isso aí merece colocar em rede social. E não é minha frase não, é do pastor José Gonçalves. Olha aqui, ó. A Bíblia é um texto antigo, com uma mensagem atual, ou seja, escrita há tantos anos. Parece que foi escrito hoje, no 6 horas da manhã, na primeira notícia do dia, foi escrita o que está acontecendo. É o que está aqui, que já lemos, não esquece, essa é a base, Isaías 5:20. Estão chamando o bom de mal, o amargo de doce, o escuro de claro, de escuridão. Olha aí. Ela foi... é e sempre será relevante, importante, sempre. A razão disso é que a Bíblia é revelação do Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de resignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma
heresia, como diz pastor Paulo Júnior. Heresia! É isso mesmo. Não dá para atualizar, irmão. Não dá. É heresia isso aí. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Isaías 59. Eu sei de cor, mas eu digo para os meus alunos, não é porque eu sei de cor que eu não preciso folhear a Bíblia. Eu admiro o Hernandes Dias Lopes, porque um homem que deve ter a Bíblia todinha gravada na sua mente, mas ele faz questão de pregar com a Bíblia na mão, microfone sem fio aqui, né? Aquele fininho, e tá com a Bíblia na mão e diz, abre, lê, e você vê muitas vezes que ele não está nem lendo. Ele só está com a Bíblia aberta, mas para ele dizer, não sou eu que vocês têm que ouvir, é o que está na Bíblia. Então, Isaías 59 diz bem assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Como é que uma geração perdida vai querer ditar uma regra de santidade? Jamais. Os pregadores que levantaram essa bandeira apostata, na verdade, deve ser visto como falsos profetas. Verdade verdadeira, são falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade, pregam ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1. Anota e lê. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Sabe o que significa cruz? Renúncia do meu eu e vontade de Cristo. 4.2. Inspirada por Deus. Quem? A Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem a origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda escritura é inspirada por Deus. Já lemos? 2 Timóteo capítulo 3:16. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. Nem um. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina. As outras literaturas não têm inspiração divina. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado. Inspirado é só as Escrituras. Iluminado, revelação, sim, mas inspiração é só as Escrituras Sagradas. Por Deus, da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Ninguém pode escrever um livro, eu fui inspirado por Deus para escrever esse livro. Não. A Bíblia é único. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Cristo. É o que Cristo deseja. Como Cristo não vai estar gritando aí no mundo, ele deixou escrito para que nós possamos ler. E os que não sabem ler, ouve as aulas aqui no YouTube, ouve a palavra dele no mundo todo. Sinopse do ponto de número 4. A Bíblia é a palavra de Deus porque foi revelada e inspirada por ele. Glória! Conclusão. Vamos para a nossa conclusão de hoje. A lição aí ficou mais ou menos 1h15. Vamos para a nossa conclusão. Vimos, portanto, nesta lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto. Mentira!
produto de uma época em que, portanto, precisa ser atualizado. Mentira! Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para esta geração. Mentira! Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para esta geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Isso aí é verdade. Desenvolveram métodos e teologias próprias, do jeito que eles pensam. Isso aí é verdade. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajuste. Mentira! E não o homem se ajustar a ela. Aí, como que não? Já falei, não é eu, aliás, não é a Bíblia que se encaixa no que eu preciso. É eu que preciso me encaixar no que a Bíblia está dizendo. Vamos lá. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Verdade? Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia, tire, corte, né? Venha tirar partes da Bíblia ali, por conta do politicamente correto. Não tira nada, irmão. É o que está e tá, porque Apocalipse diz bem claro: se alguém tirar do que está escrito aqui, será tirado do livro da vida. Então, eu quero que você vá para o céu. Eu quero que você vá para o céu. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la por uma nova teologia. Não podemos. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual, relevante para a humanidade. O que a humanidade precisa é de Deus. O que a humanidade precisa é da palavra de Deus. Olha o resumo do conteúdo hoje aqui. Primeira pergunta: quais as expressões referem-se ao fenômeno cultural pós-moderno? Pensou? Olha a resposta: a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, a cultura líquida ou ainda a desconstrução. Pergunta 2. O que caracteriza o relativismo? Não há valores perenes ou absoluto, tudo é relativo. É o que eles acreditam, tá bom? Pergunta 3. O que não há espaço na narrativa do politicamente correto? Não há espaço na linguagem do politicamente correto. O que não há espaço? Olha só. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para quem? A Bíblia. Pergunta 4. O que a Bíblia é para o cristão? Para mim e para você. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. É para colocar nas redes sociais. Pergunta 5. O que distingue a Bíblia de outra obra literária? O que é? Resposta: a inspiração divina. Enquanto as outras obras são de inspiração humana, a Bíblia é de inspiração divina. Glória a Deus, porque você ficou aqui até o fim dessa lição, aprendendo da palavra de Deus. Você aprendeu que a Bíblia não é relativa, a Bíblia é absoluta. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição.